Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, episódio de número 8. Eu estou aqui, Alex Torrealba, para falar de muito futebol americano, junto dele, Gabriel Fraga. Tudo bem contigo? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Não esquece de seguir lá no Instagram, @GabrielFraga77, e vamos pro próximo episódio. Aproveitando que o Gabriel já está se divulgando, tá estrelinha, né? Vamos falar sobre as nossas redes também. Sigam a gente no Spotify, no SoundCloud, basta procurar por Falando de FA, assim como no YouTube também, acompanhem os nossos vídeos lá no canal. E também siga a gente no Instagram, @Falando de FA, e me siga também no Instagram e no Twitter, AlexBTorrealba. Então vamos começar o programa de hoje. Pode rodar a vinheta, Leonardo Caller. Dados os recados, vamos começar nosso episódio de hoje, que vamos falar de muito draft, vamos falar de novas notícias da NFL. Tem muita coisa legal que aconteceu nessa semana, mas o assunto principal segue sendo o draft. A gente já falou da primeira rodada, das escolhas, das más decisões de alguns times. E também vamos falar desse segundo e terceiro dia que aconteceu e já projetar um pouco como vai ser essa temporada, que começa no dia 5 de setembro com a partida entre Green Bay Packers e Chicago Bears. Então vamos começar com o nosso quadro Futuro da NFL. O futuro da NFL. Então, para começar sobre o futuro da NFL, que já está definido, pelo menos em 2019, alguns jogadores que foram draftados, vamos falar sobre os vencedores e perdedores desse draft. Mas falando em perdedor, né, Gabriel? A gente tem que falar de uma coisa que a gente falou no último episódio. Queria até pedir pro Leonardo Caller dar uma relembrada pra gente. O que aconteceu no último episódio, Leonardo? Sei lá. E só pra dizer uma coisa, obrigado por não terem selecionado um quarterback, e vamos se ver ano que vem. Que ano que vem o Broncos vai draftar o melhor quarterback da liga. Pode Gabriel, ter só certeza. pra te lembrar, o Broncos tem 2 escolhas na segunda rodada. Não vai, e o Drew Lock ainda tá. Não vai, todo mundo acha que vai, mas não vai. Olha só, a gente vai voltar terça-feira a falar sobre o draft, que daí a gente vai analisar tudo. E se isso acontecer, vamos fazer uma aposta. Fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta. Tu quer fazer uma aposta? Vamos fazer uma aposta. Um lanche aqui no bar da SPM, onde a gente grava os podcasts, um salgado. Pode Se ser. o Drew Lock for selecionado pelos Broncos, não importa a rodada, tu me paga um salgado. Se ele não for, pago um salgado. Se ele não for, eu quero um salgado. E como eu frisei a informação, eu quero um salgado e um refri. Então, essa foi a nossa aposta. Só pra lembrar aqui, né? Drew Lock foi selecionado na escolha de número 42 pelo Denver Broncos. Infelizmente. Como aconteceu, né? Já avisando vocês que estão ouvindo a gente, a aposta já foi paga. O salgado e o refrigerante estavam maravilhosos. Adorei. Foi muito bom. O cara cumpriu com a palavra, né? Mas ele tem que entender, né? Que o pai às vezes acerta, né? Geralmente acerta. E tava na cara que o John Elway ia escolher o Drew Lock. Elway é burro. Tá, mas vamos falar dos vencedores e perdedores do draft. Não do perdedor Gabriel Fraga, né? Ah, bom. Vou começar falando de uma equipe que, na minha opinião, ganhou muito nesse draft, que foi o Arizona Cardinals, que teve a primeira escolha geral, escolheu o Kyler Murray. Não era a escolha que eu faria, mas pelo planejamento deles, saiu muito bem esse draft, porque eles queriam um novo quarterback. Como a gente vai ver depois, eles se livraram do Josh Rosen. Então, eles fizeram um draft bem legal. Destaco, óbvio, essa escolha número 1. O Byron Murphy, também, que foi da primeira escolha da segunda rodada, o meu cornerback favorito nessa classe, foi escolhido. Zach Allen, de Boston College, também, defensive end, um cara muito bom para a linha defensiva. Deontay Thompson, safety de Alabama, um outro cara que caiu muito, foi para a quinta rodada e o Arizona Cardinals conseguiu pegar, além de 2 wide receivers, o Andy Isabella e o Hakeem Butler. Então, esses 2 caras que podem agregar muito também para o Kyler Murray. E vale destacar, Gabriel, que teve o Mr. Irrelevant, que é a última escolha geral do draft, que foi do Arizona Cardinals. Eles tiveram a primeira e a última escolha, que foi o Caleb Wilson, de UCLA. Então, o cara é o tight end e foi a última escolha geral do draft. Eu não sei se eu ficaria feliz de ser a última escolha geral do draft. Tu ficaria, Gabriel? Depende muito. É que eu acho que quando tu tá lá, ainda tem outros jogadores. A gente viu que esse ano teve muito jogador que não foi escolhido. Então eu acho que
pensaria positivo, olharia pros que não foram e pensaria, pelo menos eu fui escolhido. Não deixei de lado, não fui deixado de lado. É um bom pensamento. E pra ti, Gabriel, quem pode sair como vencedor nesse draft de 2019? Pra mim, um dos times vencedores é o Jacksonville Jaguars, por motivos óbvios. Aquela pique do Giants foi ridícula. Eu tenho que frisar aqui, vou falar uns 3 episódios pra vocês. Eu vou falar até o final da temporada, que foi ridículo. Até o final da vida do Daniel Jones. Acabou. Eu falo. E aí, então, com a primeira pique deles, eles selecionaram Josh Allen, né, de Kentucky. E depois ainda tiveram o Jawad Taylor, o AT, que pra mim é um grande jogador, então achei muito legal eles terem conseguido draftar esses 2 jogadores. Eu até falei no último episódio que tinha chance bem grande, que tinha a chance do Jacksonville Jaguars pegar o Jawad Taylor, que eu até projetei, e muita gente projetou no mock draft pra sair na número 7. Sim. Então eles conseguiram pegar um cara que era dado como primeira rodada na posição deles, na segunda rodada. Então isso foi muito de vencedor. Sim, vários times, na verdade, conseguiram pegar, né, na segunda rodada os prospectos que eram pra ser na primeira. E também conseguiram o Josh Oliver, que é um tight end razoável. Então acho que isso também foi uma vitória pra eles, já que já tava na terceira rodada. Então, pra mim, o Jaguars foi um dos times que conseguiu sair melhor nesse draft, nesse ano aí. Vamos ver como é que vai ser agora na temporada. Outra equipe que eu acho que foi vencedora também, pra tristeza de muitos, alegria de muitos também, né? Porque a torcida dos Patriots no Brasil é bem grande. Foi justamente os Patriots. Conseguiram na primeira rodada o N'Keal Harry, um wide receiver muito bom de Arizona State. Na segunda rodada, conseguiram um cornerback, o Joe Williams, de Vanderbilt, que é um cara também que estava dado próximo da primeira rodada. O Winovich, defensive end de Michigan, também estava dado como cara de segunda rodada, eles conseguiram na terceira. Além de outros nomes importantes, o Cajuste, que é um offensive tackle de West Virginia, saiu na metade da terceira rodada, era um cara também muito bom para a segunda rodada, muitas equipes estavam querendo ele, então foi um draft muito bom, porque como sempre os Patriots fazem, eles não pegam os principais nomes, mas pegam caras que vão agregar bastante ao time e vão ajudar a chegar em mais um Super Bowl, provavelmente, porque essa equipe sempre chega no Super Bowl, e se não chega, perde na final da conferência. Então foi um draft bom dos Patriots, e que a gente vai ver provavelmente a maioria dessas escolhas dando certo na mão do Bill Belichick. Trazendo outro dos vencedores aqui, que na minha opinião, e vai ser um pouco modinha, um pouco clubista, mas eu acho que foi o Broncos. Não, foi o Broncos sim, eles tiveram um grande draft pra mim, na minha opinião. E o Elway acertou bastante e também errou um pouco, pecou, né, em alguns aspectos, mas a nossa primeira escolha do Noah Fant pra mim foi maravilhosa. Eu fiquei muito feliz quando ele conseguiu aquela trade com os Steelers. Tudo bem, depois ele meio que estragou, mas não tem problema. Noah Fant foi uma ótima escolha para mim. Supriu um pouco aquilo que eu falei nos outros podcasts, que o Broncos sempre precisou de um tight end nos últimos anos, e ninguém dava bola para isso. Depois eles conseguiram na 41 o Dalton Risner, que é um... O Risner é um baita jogador de linha ofensiva. Baita jogador. E também o Matt Paradis tinha saído agora, né? Então supriu bastante a nossa necessidade, e por isso eu achei o nosso draft muito bom. Aí depois, Qual é o pecado infelizmente, na 42, a gente selecionou o Drew Lock, estragou um pouco. Vale lembrar que o Lock já é o 6º quarterback selecionado pelo Elway, e nunca dá certo, a gente consegue perceber. Vamos relembrar nosso ouvinte quais foram os outros. Teve o Paxton Lynch. Tem Paxton Lynch, tem Brock Osweiler, tem Trevor Siemian. Tem alguns outros que não tiveram muita visibilidade nenhuma, para ser sincero. Então, a gente percebe que quando se trata de quarterback, o John Elway ainda peca bastante. Ele foi um grande quarterback, mas para escolher outros, ele tá bem complicado. Tá longe ainda. Eu tenho uma opinião sobre o Drew Lock, que eu acho que ele pode dar certo, se ele for bem trabalhado. O problema é, será que ele vai ser bem trabalhado? Não sei. Ele teve números bem legais no college, não foram os mais expressivos, mas chamou a atenção do Elway. Mas o Elway gosta de quarterback grandão, quarterback que não é muito móvel, então faz bem o tipo do Drew Lock. Vamos ver se vai dar certo esse, né? Porque o cosplay de poste lá, o Brock Osweiler, tava de sacanagem, né?
O cara era um cosplay de poste, ele lançava, ele só deu sorte naquele ano que os Broncos foram pro Super Bowl e depois não jogou mais nada, né? Só tirou dinheiro dos Texans. Mas continuando, nossos vencedores desse draft, destaco também o Washington Redskins, que conseguiu fazer um draft bem legal. Conseguiu uns steals bem legais também, porque o Dwayne Haskins caiu para 15 e daí ele foi lá e pegou o Dwayne Haskins, que é um dos principais quarterbacks da classe, que provavelmente vai ser titular, vai brigar com o Case Keenum por essa vaga nesse primeiro ano. Pegou o Montez Sweat na 26, trocou para pegar ele, mas o Montez Sweat chegar na 26 já foi algo bem surpreendente, né? Porque o cara estava dado como top 15, então foi uma boa escolha. Tem o Terry McLaurin, que foi um wide receiver de Ohio State, pegou na terceira rodada, eu também gostei muito dessa escolha. O único que não me desceu muito bem foi o Bryce Love, que é o running back de Stanford. O Bryce Love, para quem não sabe, ele fez uma temporada do ano retrasado muito boa. Ele era dado como o segundo principal running back, ele estava atrás só do Saquon Barkley. Ele fez uma temporada assim, ó, fantástica. Só que ele não queria ficar atrás do Saquon Barkley. Ele ficou com medo de ficar fora da primeira rodada por isso. Por ser um running back, já não é muito viável selecionar um running back na primeira rodada. Daí ele decidiu ficar mais um ano em Stanford. Só que ele acabou tendo uma lesão grave que tirou ele de boa parte da temporada. Isso daí prejudicou muito ele. Ele está se tratando ainda, mas tem que ver como ele vai voltar para essa temporada com o Washington Redskins. Eu acho que foi uma escolha de alto risco para uma quarta rodada. Eu acho que poderia segurar um pouco mais. Mas o Washington Redskins decidiu fazer isso. E se der certo, vai ser também um steal muito grande. Porque o Bryce Love é talento de primeira rodada saudável. Então foi algo bem legal de acontecer. E, Gabriel, também queria deixar uns destaques para drafts de Buffalo Bills, de Minnesota Vikings, que reforçou muito bem sua linha ofensiva. Foi algo que prejudicou muito na última temporada. Os Bills ajustaram bastante a sua defesa. E o Indianapolis Colts também, que tinha muitas escolhas, conseguiu pegar peças importantes e vai melhorar também seu time, um time que promete bastante nessa próxima temporada. Agora é hora da gente falar dos perdedores. Queria que tu começasse falando, Gabriel, quem tu acha que foi um dos perdedores desse draft? Para começar falando dos perdedores, eu gostaria de chamar a atenção aqui um pouco dos torcedores do Texans. O time de vocês pecou bastante, se posso falar isso. O Texans pecou porque eles conseguiram fazer escolhas no que eles precisavam, de certa forma, mas não foram os melhores jogadores que tinham disponíveis. A gente conseguiu perceber isso claramente. Então, só para dar uma passada por cima, assim, Texans draftou na primeira escolha deles, de número 23, o Titus Howard, que até foi razoável, é um AT de Alabama. E mais duas escolhas deles que não me deixaram muito contentes foram o cornerback de Kentucky, Lonnie Johnson Jr., e na segunda rodada também o Max Sharping, que é um outro AT. Acho que contratando o Titus Howard já tinha sido suficiente, já que eles precisavam disso, mas não tanto também. Eles precisavam de outras coisas que eles não draftaram. Então, acho que ter draftado esses jogadores a partir da segunda, terceira rodada ali não foram nenhuma das escolhas, compensou muito no que eles precisavam. Eu acho que até essa escolha do Titus Howard na primeira rodada foi um reach muito grande dos Texans, porque tinha outros nomes que eu acho que considero até melhor, mas eles apostaram no Howard. E o principal foco deles era a linha ofensiva. Sim. E eles foram atrás de jogadores de linha ofensiva. Não sei se foram os certos, mas eles foram. Um exemplo também tá com um time que eu considero um dos perdedores também, é o Atlanta Falcons. Eles fizeram uma boa primeira escolha deles, o Chris Lindstrom, de Boston College, um guard muito bom. Ele tem bastante futuro na NFL. Só que depois eles subiram para 31 para pegar o Caleb McGarry, de Washington, um offensive tackle. Só que ele era talento de terceira rodada e olhe lá. E daí eles foram lá e pegaram na primeira rodada. E depois eles só tiveram escolhas na quarta rodada. Eles pegaram o Kendall Sheffield, de Ohio State, um cornerback, e o John Cominsky, que é um defensive end de Charleston. Então eu acho que foi um draft bem fraco do Atlanta Falcons. É um time que precisa ajustar muitas coisas. Pode ter ajustado o seu OL, mas eu acho que outras posições, como a de cornerback, por exemplo, podem não ter ficado ajustadas porque faltou um pouco de talento.
pegar jogador na primeira e depois só na quarta rodada, eu acho que é uma coisa que desperdiça muito talentos. E na mesma linha do Atlanta Falcons, eu também elenco o Cincinnati Bengals, que fez um draft suprindo algumas posições, conseguiu na primeira rodada o Jonah Williams, offensive tackle. Eles queriam muito um inside linebacker, só que já tinha escolhido os dois principais, o Devin Bush e o Devin White, e daí eles pegaram o Jonah Williams, que é um bom offensive tackle, só que eu acho que também saiu muito cedo. Depois pegaram um tight end, o Drew Sample, de Washington. Não era um dos principais tight ends, na minha opinião, mas foram lá e pegaram, precisam de um tight end. E daí, na segunda escolha da quarta rodada, pegaram o Ryan Finley, que é um quarterback de NC State. Aí, pra mim, não foi uma escolha nada legal, porque se fosse pra apostar em um quarterback, tinha que ser no início do draft, e eles não poderiam ter pego o Dwayne Haskins, por exemplo, porque tinha possibilidade. E daí pegam o Ryan Finley, que não tem um futuro legal na NFL, provavelmente, e daí o Andy Dalton vai estar um pouco mais pressionado, e tinha que ajudar mais o Andy Dalton nesse draft, porque é um cara que tem talento, só que ele não tem as peças necessárias também para fazer o time jogar. E o inside linebacker, que era a principal posição que os Bengals estavam buscando, pegaram só na sexta rodada, com o Deshaun Davis de Auburn. Então foi um draft meio confuso do Cincinnati Bengals. E para finalizar aqui, os perdedores desse draft, vale destacar e deixar bem destacado os Giants, né? Que foram, na minha opinião, eu acho que eu falo pelo Alex também, a pior. Eu não falo mais sobre os Giants. Os Giants, pra mim, estão mortos. O pior draft, né? As piores escolhas desse draft de 2019. Eu acho que eles já começaram errado, todo mundo acha, todo mundo sabe que eles começaram errado draftando Daniel Jones, que não tem nada de top 10, não tem nada de, pra mim, não tem nada de top primeira rodada. Ele devia ser no máximo segunda, finalzinho, terceira, e acabou sendo escolhido lá na sexta escolha geral, e isso foi o pior pecado que eles cometeram nesse draft. E não parou por aí, eles fizeram toda aquela trade com os Browns, né? Teve o Beckham Jr. saindo e o Browns dando aquela escolha pra eles, e eles draftando O motivo da risada é o seguinte, galera. É rindo de nervoso, pessoal. O Odell Beckham Jr. foi trocado, beleza. Só que quem também foi trocado foi o Olivier Vernon, que é o principal defensive end do time. E daí eles, em vez de pegar um defensive end, um cara pra suprir isso... Que era uma... Eles pegam o Dexter Lawrence. Tudo bem, o cara é gigante, é um defensive tackle que para bem as corridas, só que ele não impressiona o quarterback. Ele teve 1 sec e meio na temporada. Um sec e meio. É, 1 sec e meio. Tipo, isso daí não vai fazer cócegas na NFL praticamente. Posso estar enganado, posso queimar minha língua, mas é algo... Assim, ó, nossa, o David Gettleman, ele até deu entrevista falando... Vem me cobrar daqui uns 3 anos pra ver se eu sou burro ou não. Daqui 3 anos vai estar todo mundo lá. Irmão, tu não vai estar daqui a 3 anos no Giants se continuar fazendo essas porcaria. Porque não é possível, olha só o que ele fez. Imagina o próximo draft, o que ele vai fazer. Os Giants provavelmente vão ter a primeira escolha geral. Vão ter. E daí eles vão escolher quem? Vão ter que escolher um quarterback de novo? Porque o Daniel Jones não vai jogar. Daniel Jones teve 52 touchdowns em 3 anos em Duke. E o Kyler Murray? Não, o Dwayne Haskins, o Dwayne Haskins em 1 ano, em Ohio State, ele fez 50 touchdowns. Perdeu por 2, tipo, mas diferença de 2 anos. É um absurdo, sabe? O Drew Lock, em 4 anos, dá pra dizer 3 anos. Em 3 anos conseguiu 95 touchdowns por Missouri. O Drew Lock seria mais viável na posição número 6 do que o Daniel Jones. Na minha opinião, o Drew Lock poderia ser ele. Eu ia estar pistola também, mas ia estar menos pistola. Pra terminar, então... Número 17 foi justamente o Dexter Lawrence, que veio de Clemson, né? Não era o ideal, mas foi. E depois, pela escolha do Seahawks, o DeAndre Baker, o cornerback de Georgia. Eu acho que eles pecaram muito aí também, porque eles estavam precisando de um edge também e acabaram draftando um cornerback, algo que não era tão urgente agora, que eles podiam também fazer trade durante a off-season ou algo do tipo, mas não era o que eles precisavam. Daí eles depois draftaram na 95 justamente um edge, não era grande coisa, não é grande coisa. Edge aí? É o Shane Chimines,
que ele era de Old Dominion, né? Ele é bem atlético, só que já frisando, eu não achei ele uma escolha muito boa, principalmente na rodada que ele foi escolhido, deveria ter sido uma escolha de segunda rodada, até primeira talvez, porque eles tinham bastante escolhas na primeira rodada. Não, eu só não me conformo que os Giants passaram o Josh Allen, que era o cara perfeito pro esquema dos Giants. Definitivamente o Giants foi a piada desse draft. Não tenho o que dizer. É piada, com certeza. Eles fizeram tudo de errado e mais um pouco. Tudo que a gente falou dos outros times, beleza, os caras podem dar certo, mas dos Giants não tem como, foi muita burrada feita em cima da outra. E agora falando de um assunto um pouco mais sério também, envolvendo os Giants e o draft também, porque na sexta rodada os Giants escolheram o cornerback, o Corey Ballentine, que é da Universidade de Washburn. Ele joga na segunda divisão universitária e infelizmente aconteceu uma tragédia na madrugada do último domingo, dia 28. Ele, que foi selecionado, estava em Topeka, Kansas, que é uma cidade lá do estado de Kansas, e ele participou de um tiroteio, ele foi baleado nesse tiroteio. O amigo dele, Dwayne Simmons, que jogava com ele na universidade de 23 anos, ele acabou falecendo. E o Ballentine, ele acabou sendo levado para o hospital. Ele passa bem, não tem risco de morte, mas tem que ver se ele vai ter condições de voltar para jogar a NFL essa primeira temporada, que ele é calouro, ainda mais que ele foi escolha de sexta rodada, e é bem difícil de ficar no roster final, sendo uma escolha de final de draft. Ele foi a escolha de número 180, é uma coisa lamentável que infelizmente aconteceu, né? Isso prova mais uma vez que, tipo, não era o draft dos Giants, aconteceu muita tragédia. Infelizmente essa é uma tragédia mais séria, né? Porque isso daí, tudo bem, a gente faz brincadeira com o Daniel Jones, com o Dexter Lawrence, foram escolhas erradas, mas foram escolhas, né? O cara não teve escolha, ele foi baleado e isso daí é uma coisa bem ruim de acontecer. Gabriel, também tem uma outra coisa, uma coisa diferente dessa tragédia, teve uma coisa muito legal para quem acompanha aquela série do Netflix, Last Chance U, que fala de jogadores da segunda divisão do college football que estão se recuperando para quem sabe voltar para uma grande universidade. Tivemos 2 jogadores que foram escolhidos por equipes, um foi no draft, o outro foi após o draft, e esse que foi escolhido no draft foi um marco muito legal, porque ele foi o primeiro jogador a participar da série a ser escolhido no draft, que é o Dakota Allen. Ele é linebacker, que participou da segunda temporada de The Last Chance U. Ele jogou em East Mississippi Community College, que é a... Isso, que foi a faculdade escolhida nas 2 primeiras temporadas. E ele foi escolhido pelo Los Angeles Rams. E o outro foi o Ronald Ollie. Ele que participou da primeira temporada pela mesma faculdade. E ele acabou sendo escolhido depois como um jogador não draftado pelo Oakland Raiders. Então ele vai buscar uma vaga no elenco de 2019. O Ronald Ollie era um dos meus favoritos. Eu tava torcendo muito. Favorito. Eu tava torcendo muito por ele. Ele é um cara muito carisma. Ele é aquele grandão carisma. Eu gostava muito dele. E o Dakota Allen também era um cara que eu gostava bastante. Era um cara focado. Sim. E tomara que dê certo, né? É bem legal quando acontece isso. E torcendo pela 4ª temporada de The Last Chance U também. Com certeza. Eu fico imaginando também como que deve estar a orientadora deles, né? Que aparece frequentemente na série. Ela deve estar, com certeza, muito mais feliz que a gente. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho deles, se eles vão conseguir entrar no roster e ir pra temporada. E torcer por eles, né? Que não são dos nossos times, mas são pessoas que a gente torce muito. Então, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Exatamente, até porque, tipo, esses 2 caras que foram escolhidos participaram da primeira e segunda temporada da série, e na terceira foi a Universidade Independence de Kansas. Então mudou esse time, foi uma temporada também bem legal. Vamos ver se algum dos jogadores que participaram da terceira temporada podem ser escolhidos no futuro, e vão torcer por uma 4ª temporada também. Vamos aproveitar agora, falamos já de draft, mas aconteceu algo muito legal que a gente separou no momento da semana. Momento da semana. Fala aí, Gabriel, qual foi o nosso momento da semana? Pro nosso momento da semana do episódio de hoje, a gente trouxe aqui um fato muito interessante. O Josh Rosen, o ex-Cardinals, publicou um vídeo agradecendo a equipe dos Cardinals por tudo que fizeram por ele, e também
dando um recado pro Kyler Murray, que foi a primeira escolha do draft desse ano, pra parabenizar ele pela escolha e também dar dicas. E também até teve uma palhinha de uma venda de imóvel ali no final do vídeo, foi bem interessante. Vamos ver se o Kyler Murray vai comprar de fato o apartamento do Josh. Só pra contextualizar, né, o Josh Rosen que foi trocado pro Miami Dolphins, os Dolphins deram a escolha de segunda rodada e mais uma escolha de quinta rodada de 2020 pros Cardinals, e agora o Miami Dolphins tem um quarterback pra dizer que é seu, o Josh Rosen, vai brigar pela vaga com o Fitzpatrick. Vai brigar pela vaga com o Fitzpatrick, que é um quarterback já experiente. Vamos ver, eu torço muito pelo Josh Rosen, ele era o meu quarterback favorito depois do Baker Mayfield no último draft de 2018. Torço muito por ele, acho que os Cardinals fizeram uma burrada em trocar ele e pegar o Kyler Murray, mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu espero que dê muito certo pro Josh Rosen, que vai ganhar um Super Bowl ainda com o Duzão na linha defensiva. E só pra deixar dito aqui que eu gostei muito da atitude dele e foi uma aula de profissionalismo pro Antonio Brown, né? Porque ele saiu do time dele e em vez de ficar culpando todo mundo, agradeceu e bola pra frente. Não, o Josh Rosen, ele soube lidar muito bem com toda essa situação. Ele tava falando direto que ele ia ser trocado. Ele não se manifestou em rede social. Ele não deu entrevista. Ele ficou na dele. Foi um dos primeiros a se apresentar nos treinos que, tipo, era voluntário tu ir e ele acabou indo. Ele só parou de seguir depois que ele sabia que ia ser trocado, depois que o Arizona Cardinals selecionou mesmo o Kyler Murray. Então, uma ótima atitude do Josh Rosen, que é um profissional muito sensato, tem bastante caráter e eu torço muito por ele. E agora vamos falar de curiosidade do futebol americano, porque teve aposentadoria, o Sebastian Janikowski, kicker polonês, se aposentou nessa semana e só restou um nome do draft de 2000. Sabe quem é ele, Gabriel? Quem será ele? Tom Brady. Exatamente, o vovô da NFL, o quarterback multicampeão do New England Patriots. Depois da aposentadoria do Janikowski, ele foi o único que sobrou. Então ele é o jogador mais velho atualmente atuando na NFL. E uma curiosidade sobre isso, uma curiosidade em cima da curiosidade, é que o Janikowski ele foi a escolha de número 17 desse draft, sabia? Ele foi a número 17 geral. E o Tom Brady foi a número 199. Um kicker foi a número 17, o maior jogador de todos os tempos. O Tom Brady foi a 199. Então é algo pra refletir, né? Como o draft é uma caixinha de surpresas. Realmente. Eu sempre falo que o Broncos vai selecionar um quarterback na sexta e ele vai dar certo. Não, isso daí acontece uma vez a cada 100 anos. E já aconteceu, é o Tom Brady. Isso daí pra acontecer de novo mas olha só. Esse ano começou a temporada 100. Será que é um sinal? Olha, talvez. Será que é um sinal? Será que o Drew Lock será o novo Tom Brady? Será? E falando em aposentadoria, também teve a aposentadoria do Jamal Charles, que foi um running back que marcou a década no Kansas City Chiefs. Ele jogou muito, gostava muito do jogo dele, ele era um cara muito ágil, muito veloz, só que teve muitos problemas nos joelhos. Ele teve problema no ligamento cruzado do joelho direito e do esquerdo. Então é complicado um running back seguir a carreira assim. Ele teve temporadas muito boas em 2012, 2013 e 2014. Foi eleito pro Pro Bowl até nessas temporadas. Foi pro primeiro time da NFL também. Então é um cara que vai deixar saudades no torcedor do Kansas City Chiefs. Foi um running back que, se jogasse nesse time de hoje, se estivesse nesse bom tempo dele, com o joelho saudável, ele faria muito estrago. Faria. Porque agora que não tem mais o Kareem Hunt lá, o idiota lá, o retardado mental. Então agora é um... E não tem Tyreek Hill ainda, isso, só pra lembrar. É, exatamente. A gente tem que falar sobre o Tyreek Hill também. Idiota, retardado, não Com tem que mais certeza. jogar na NFL, bateu em criança, E ele xingou a já mulher. tinha histórico também, então... Exatamente, bateu em mulher, então vai pra prisão porque isso daí é crime e não tem que jogar esporte assim em alto nível. Então tá dado o recado aí, ó, aqui o canal falando de FA, assim, ó, a gente não tolera esse tipo de atitude. Então é isso, né, Gabriel? Eu acho que é isso. Agora dá pra encerrar o programa, eu acho, né? Ah, virou apresentador Virei agora, né? apresentador agora, hoje é meu dia. Então tá bom, mas eu que vou encerrar, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de sempre aqui no podcast Falando de FA, edição número 8. Foi um podcast bem longo, mas com bastante assunto, bastante gracinhas, né? Já que eu ganhei a aposta do Gabriel, eu gosto sempre de lembrar isso, né? Não tem problema, vão haver muitas ainda. Logo vai ter muita aposta sobre a temporada, então fiquem ligados com a gente.
Siga a gente no YouTube, no Spotify e também no SoundCloud para acompanhar nossos podcasts. No YouTube acompanha os nossos vídeos também. Tá saindo um conteúdo bem legal lá. Então se inscreva no nosso canal. E também siga a gente no Instagram, @falando de FA. Chegamos aos 200. Isso. Muito conteúdo sendo postado lá. Agora vai ser assim, ó. Foco na NFL, foco no college football também, que logo logo começa. E também vamos trazer conteúdo sobre o futebol americano praticado aqui no Brasil. Então, muito obrigado pela audiência de sempre. Quer dar um recado para alguém, Gabriel? Só queria frisar para ficar ligado no Instagram, que vai realmente ter muita postagem nova aí toda semana. E frisar também para me seguir lá, @GabrielFraga77. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tá solteira, meninas? Então, muito obrigado pela audiência mesmo, como o Gabriel disse. Agradecimento especial pro Leonardo Kahler, que está nos ajudando aqui na mesa de áudio. E fique ligado que o canal Falando de FA, o podcast Falando de FA, tá com tudo. E vamos pra cima deles. Tchau!